Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SW9. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como incluir dados e excluir dados dinamicamente em uma página HTML usando o framework AngularJS. Conforme eu havia comentado com vocês no vídeo anterior, de que eu estaria publicando uma série sobre o grid avançado, eu preferi em primeiro lugar encaixar esse vídeo para que quando eu for publicar a matéria sobre o grid avançado, eu tenha os dois vídeos da série publicados em um espaço de tempo aí de 2 dias, tá? Se eu fosse apresentar hoje o grid avançado, eu teria um intervalo aí de 2 semanas entre um vídeo e outro. Eu acredito que não fosse interessante aí para quem está querendo estudar e se aprimorar no grid. Bom, agora voltando então sobre o tema do vídeo de hoje, eu vou utilizar o JS Fiddle para apresentar para vocês como adicionar e incluir dados dinamicamente em uma página HTML, utilizando o framework AngularJS. Então, para quem não conhece o JS Fiddle, eu havia preparado um tempo atrás um vídeo sobre isso e eu vou deixar ele disponível aí no link na descrição do vídeo. Bom, essa é a interface do JS Fiddle, tá? Então, só fazendo um overview aqui, uma coisa rápida, aqui é o trecho onde eu vou incluir o meu HTML, aqui é o trecho onde eu vou incluir o JavaScript e aqui vai me aparecer o resultado do código, o resultado em real time do que eu pretendo mostrar para vocês. Bom, para começo de conversa, para funcionar o Angular aí dentro do JS Fiddle, eu tenho que fazer as seguintes configurações. Então, em primeiro lugar, eu tenho que vir aqui no meu JavaScript, incluir a minha biblioteca AngularJS Framework, né, a versão que eu pretendo usar. Então, vou localizar aqui o Angular. Vou usar aqui o Angular 1.4.8. E aqui no meu load type, eu tenho que mudar aqui de onload para esse cara aqui, ó, no wrap in body. Ok? Senão não vai funcionar a utilização do AngularJS. Então, essa é a primeira configuração que eu tenho que fazer. Um outro detalhe importante também, que quando eu for utilizar aqui, digitar o meu código HTML, eu não preciso abrir e fechar a tag body, ok? Ele está subentendido aqui que ele vai abrir a tag e fechar a tag de forma automática. Bom, o segundo ponto, eu vou utilizar aqui no meu HTML o Bootstrap UI e mesclando com fonte awesome. Então, para isso, eu vou ter que incluir as minhas bibliotecas para que funcione o código. Então, eu vou ter que vir aqui em External Resource e incluir aqui a minha biblioteca awesome e a Bootstrap UI. Como que eu faço isso? Então, eu vou vir primeiro aqui procurar o CDN do Bootstrap. Desculpa, em primeiro lugar vou ter que incluir a biblioteca jQuery. Então eu vou colocar aqui cdn jQuery. Vou pegar essa versão aqui 3.1.1 Minified, e aqui ele me mostra o link. Então vou pegar só esse trecho aqui, que é o trecho que eu preciso para incluir, sem as aspas aqui. Vou dar um copiar, vou incluir a primeira referência e clicar em adicionar. Então está adicionado aqui o jQuery. Agora eu vou incluir o Bootstrap. Então vou procurar o CDN do Bootstrap. Aqui Bootstrap CDN. Vou incluir o JS. Clicar em adicionar. Foi incluído aqui abaixo da biblioteca jQuery.
Vou adicionar a biblioteca CSS. Vou adicionar. E agora, por último, eu vou incluir a biblioteca do font also. Então, cdn. Vou copiar. Adicionar. Pronto. Então, eu já tenho o meu ambiente configurado. Tenho as bibliotecas já inclusas aqui na minha interface. E agora o que eu vou fazer é começar a codificar, em primeiro lugar, começando pelo HTML. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar aqui um container, div, class, container. Dentro desse container, eu vou criar um outro div, onde eu vou chamar a diretiva ngapp, que na verdade vai inicializar o meu módulo Angular. Eu vou colocar o nome do meu app de Angular tabela. Em seguida, eu vou fazer a chamada diretiva ngController, que vai me chamar o controlador do AngularJS. E o nome do controlador eu nomeei como Angular tabela. Dentro dessa minha div aqui do meu controlador, eu vou ter que incluir tudo que eu vou precisar aí de código para que ele enxergue o meu controlador. Então, tudo que eu for utilizar de métodos do Angular, eu tenho que colocar dentro dessa div aqui, por causa do meu ngController. Então, em primeiro lugar, eu vou criar os campos. Eu vou, na verdade, criar dois campos, um input text para incluir os dados que eu quero, e um botão para inserir esses dados no meu HTML. Então, eu estou usando aqui o framework Bootstrap, né? Então, em primeiro lugar, eu vou criar uma outra div, class, a minha classe aqui, form inline, e dentro da minha form inline, eu vou criar uma outra div com a classe row. Então, div, class, row. Pronto. Dentro dessa div class row aqui, eu vou incluir tanto o input como o botão. Então, vamos partindo aqui para a criação do botão, do input. Então, eu vou ter aqui input type text. A minha classe vai chamar form control, que é a classe do CSS do Bootstrap. Eu vou chamar a diretiva ngModel. Essa diretiva aqui, ngModel, é bem importante porque ela vai fazer o bind entre o que eu colocar aqui no input e a minha lógica do AngularJS. E eu vou usar o placeholder com texto linha e vou fechar a minha tag do input. E agora eu vou incluir aqui, criar o meu botão. Então a sintaxe do botão vai ser a seguinte: button type button class btn primary. Vou chamar a diretiva ngClick para chamar o método addRow. Esse método vai estar dentro do meu controlador Angular e ele vai ser responsável por inserir a linha dinamicamente na minha página HTML.
Vou fechar a tag e aqui dentro eu vou colocar o texto do meu botão. Vai ser adicionar linha. Vou dar um save aqui. Vou rodar. Então aqui ele está me mostrando o input, né, e o botão adicionar linha. Agora eu vou incluir aqui um outro trecho de código, depois do form inline, que é onde eu vou exibir as linhas que vão sendo adicionadas na minha página HTML. Então, para isso eu vou dar aqui um BR, só para pular a linha aqui no HTML. Vou criar uma div onde eu vou usar o ngRepeat, que é a diretiva do AngularJS. E aqui eu vou utilizar o seguinte comando. Vou colocar aqui vou in tabela track by index. O que o ngRepeat vai fazer, né? Ele vai, na verdade, ler um array aqui que eu vou definir depois lá na minha lógica do Angular, que é um array chamado tabela, e ele vai me extrair cada linha desse array e jogar aqui, fazer um loop e me jogar aqui nessa variável row ou underline, tá? E ele vai me controlar aqui o index, né? Porque na verdade eu vou precisar do índice desses arrays para fazer a remoção da linha logo em seguida. Aí dentro aqui do ngRepeat eu vou usar o código que vai exibir a linha, cada linha que for sendo adicionada. Então a minha linha ela vai ter um botãozinho de lixeira, né, para exclusão, e a informação que eu tinha digitado lá no meu campo input. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, vou criar uma outra div, class row. Vou criar o meu botão, que é o botão de remoção dos dados da linha. Button class btn danger, que vai mostrar um botão em vermelho. ng click vai me chamar um método remove row. Eu vou passar o index para remover o índice específico lá da minha tabela. E aqui eu vou colocar o comando para inserir o meu ícone de lixeira, usando fonte awesome. Então a classe aqui ela vai chamar fa trash, fechar a tag i e fechar a botão. E em seguida eu vou exibir a informação que eu incluí lá no meu input. Então eu vou usar aqui a tag span, e dentro da tag span eu vou usar o meu row. Vou dar um place, na verdade como ele vai funcionar aqui. Quando eu quero exibir um conteúdo de uma variável angular no HTML, eu tenho que usar esse chave aqui, o nome da variável e fecha chaves. Fecha a chave duas vezes. Como se fosse um esquema de template. Feito isso, ver se tem mais alguma coisa. Ok, eu vou fechar o botão não.
Na verdade, eu vou ter que... Eu já havia fechado a tag button aqui. E aqui eu vou incluir o span. Vou colocar um espaço aqui vazio, que é para dar uma exibição melhor. Então vou usar aqui enbsp. Ponto. E aí chamar o spam, fecha a tag spam. Pronto. Então a parte de HTML ela está finalizada, tá? Mas eu não tenho a lógica ainda em Angular, então não vai ser possível nem inserir as linhas e nem remover as linhas. Eu vou dar um update aqui, vou rodar o código, tá? Agora eu vou inserir a lógica do Angular. Então, em primeiro lugar, eu vou criar um módulo em AngularJS. Para fazer isso, eu vou chamar aqui var app e aqui angular.módulo. Aqui é o nome do meu módulo, que na verdade é o nome que eu coloquei aqui, ó, no meu ng-app, aqui é o angular-tabela. Então vou colocar aqui angular-tabela. Vou abrir e fechar aqui o colchete, mas eu não vou inserir aqui nenhuma biblioteca, nenhum componente aqui para dentro do meu módulo. Só uma correção aqui, angular ponto, não vírgula, angular ponto módulo. Ok. Ponto e vírgula. Agora eu vou criar o meu controlador. Então eu vou chamar aqui app, que foi o módulo que eu criei, a variável, app.controller. O nome do meu controlador vai chamar Angular Tabela. Esse nome tem que ser igual ao nome que eu defini aqui, ó, na diretiva ng-controller, Angular Tabela. Vírgula, scope, vírgula, function, scope. Pronto. Aí eu, dentro do meu controlador eu vou colocar a lógica. Então, em primeiro lugar, eu vou definir uma variável chamada tabela, que vai ser do tipo array, que é a que vai ser usada pelo ng-repeat. Vou definir uma variável chamada row. Por enquanto eu vou inicializar ela com vazio. E eu vou criar os métodos addRow e removeRow. Então vamos primeiro criar o método addRow. Então scope.addRow function e aqui eu vou chamar scope.tabela.push scope.row. Em seguida eu vou inicializar, colocar em branco de novo a minha variável row. Eu vou colocar um console.log, tá? Isso não é obrigatório, na verdade só para ver qual que vai ser a saída aqui, qual que vai ser o conteúdo do meu array tabela. Tabela. Então o que o addRow vai fazer? Na hora que eu clicar aqui no meu botão adicionar linha, ele vai inserir uma linha no meu array tabela, e a gente consegue fazer isso chamando esse método push. Passando para esse método push o parâmetro scope.row. Esse scope.row aqui é o conteúdo que eu vou digitar dentro desse input. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho que ter o meu ngModel. Tá? O ngModel, a hora que eu digitar o valor aqui e der um adicionar, automaticamente vai ser feito um bind e eu vou conseguir enxergar o conteúdo dessa variável dentro aqui do meu controller, a partir da variável scope.row.
Depois que eu fizer a inserção da linha, eu vou zerar, eu vou inicializar de novo a minha variável row. Então esse input meu aqui vai ficar com informação em branco, disponível já para adicionar um outro valor. E agora eu vou criar o método remove row. Scope.remove row function. Vou passar como parâmetro o index, que é o índice do array, que vai ser obtido pelo ngRepeat. Scope.tabela.splice index 1. O que esse comando vai fazer? A hora que eu clicar aqui nesse botão de remover linha, ele vai pegar o meu índice, né? Vai passar meu índice como parâmetro, o índice do meu array, e a partir desse comando aqui, splice, ele vai remover a linha desse array, tá? Ele vai remover a linha, então ele não vai deixar de existir essa linha dentro do meu array. Pronto, vou fazer um update aqui no meu JSFiddle. Run. Então, escrito o código, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas, né? Em primeiro lugar, tomar cuidado aqui com essa tag, onde eu chamo ngapp ngcontrole. O fechamento dessa tag tem que estar aqui no final, tá? Por quê? Todas as diretivas e todas as manipulações de variável angular que eu for chamar, elas precisam estar dentro dessa tag justamente para o escopo, justamente para o meu controlador enxergar essas variáveis e essas lógicas. Caso contrário, não vai funcionar o código. Uma outra correção que eu precisei fazer aqui é aqui dentro do botão aqui. Por que ele está aparecendo aqui em cinza? Porque eu errei aqui o nome da classe. Na verdade é btn, espaço btn, traço primary. Vou dar um update no run. Pronto, agora ficou do jeito que eu queria. Aqui o botão em azul. E tendo a lógica já finalizada, agora é a questão de exibir para vocês qual foi o resultado. Então, por exemplo, se eu incluir aqui o texto 1, 2, 3 no input e der um adicionar linha, ele vai me adicionar aqui, como eu disse para vocês, o botão de remover e o texto 1, 2, 3. Se eu adicionar outro aqui, outra informação aqui no input, de adicionar linha, se eu adicionar aqui pau e adicionar linha, ele vai adicionando linha aqui uma embaixo da outra de forma dinâmica na minha página HTML. Se eu quiser remover algum item desse, sem problema. Por exemplo, eu quero remover esse 321 aqui. Vem aqui, remover o 321. Se eu quiser remover aqui o pau, pronto, removi. Se eu quiser remover esse também, removo. Então a remoção vai chamar esse método aqui, remove row, onde eu vou chamar o método splice para fazer a remoção dentro do meu array. Bom, pessoal, é isso o que eu tinha para falar para vocês sobre o tema aqui de incluir e remover dados na página HTML. Já foi exibido. É uma forma bem rápida e prática de trabalhar e de trabalhar com esse conceito, né? Esse conceito aí do AngularJS, e que vai facilitar a vida de muita gente aí que desenvolve nessa plataforma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Até mais.